Como estudar História e Geografia da forma correta para a prova da ESA e você conseguir gabaritar? Olha só, pouca gente fala da importância desses conteúdos, porque a média de História e Geografia na prova da ESA, ela é feita junta, ou seja, são 6 questões de História mais 6 questões de Geografia. Ao total, são 12. E aí, os 10 pontos distribuídos para essas 12 questões. Então, cada questão ela vai valer ali cerca de 0,83 aproximadamente. E cada acerto conta uma quantidade legal na sua média, inclusive acima de matemática e português, que tem apenas 14 questões. Então, mandar bem em História e Geografia é muito importante para você ter uma boa nota. E muita gente não sabe como estudar. Na verdade, a galera ela passa pela seguinte situação. Ela começa a estudar aquele assunto, até consegue aprender, só que passa algumas semanas, alguns dias, ele já não tem mais o conhecimento. Aquilo cai no esquecimento. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para você que tem dificuldade em História, Geografia, e para você que tem esse sentimento de, pô, estudei, mas não lembro, como ser direcionado da maneira certa para isso não acontecer. Para quem não me conhece, sou o professor Ki Borbas do canal Conduta Militar. Se você está chegando agora, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e bora para o nosso vídeo de hoje. Rapaziada, olha só, eu estudei para a prova da SpaceX, eu passei na SpaceX, né? E no ano que eu passei na PrEP, né, das 12 questões de História, eu acertei 11. Fiquei por uma para não gabaritar, para não fechar a prova. E Geografia da SpaceX, para mim, ela é bem difícil, tá? Eu acho que das provas que compõem a SpaceX, né, de matemática, português, física, inglês, a mais difícil é a Geografia, porque eles colocam lá aquele enunciado com várias afirmativas, e é no detalhe do detalhe. Então, assim, eu realmente tinha ali uma dificuldade para conseguir ir bem em Geografia. Só que isso não me impediu de passar, eu estudei muito, muito mesmo. Assim, eu pegava o livro digital, então eu estudava o assunto, pegava o livro digital, o livro do Demetrio Maioli, lia lá a parada, fazia resumo, então eu estudei pra caramba e consegui atingir uma boa nota. Até depois, quando eu estava lá na SpaceX, né, a galera trocando aquela ideia de quantos acertos fizeram, a galera, pô, tinha dificuldade ali realmente em Geografia, o percentual de acertos era menor comparado às outras. Então eu vou te passar, cara, aquilo que eu fiz, que eu tenho certeza absoluta que se você seguir o passo a passo, vai dar certo também para você. Bom, vamos lá. Eu vou ter como base, né, a nossa plataforma, que é a plataforma do Conduta Militar, de como seria o checklist do estudo perfeito, se é que podemos dizer essa frase. Cara, vamos lá. Você vai estudar um assunto, tá certo? Então, por exemplo, você pegou para estudar climas do Brasil, um exemplo. E aí, o que você tem que fazer? Primeiro, pegou a sua aula para assistir, filhão, o que você vai fazer? Cara, pega isso aqui, ó. Você vai pegar um caderno e uma caneta ou um lápis para anotar. É, exatamente. Porque eu percebo que o primeiro erro de vocês que falam que não entendem as coisas é que você não bota saco. Você não coloca a sua atenção na aula. Então você dá play como se fosse um filme. Você dá play como se fosse sessão da tarde, que você vai deitar no sofá e só ficar assistindo. E não é verdade. Você tem que sim ter um esforço mental para aprender o conteúdo. Isso significa estar focado à aula. E para você estar focado, isso aqui é uma ferramenta que vai te ajudar, que é você ter papel e caneta em mãos. Então você tá ali, ó, atento à aula. O professor chamou a atenção para um detalhe importante, anota, cara, rabisca. Porque se você só ficar ali como um mero espectador, assim, debruçado sobre a mesa, olhando para a tela do computador, não vai aprender. Vai passar 5 segundos, 5 minutos da aula, e você vai estar, viajando. Você não sabe nem do que se trata a aula, porque tu tá viajando na maionese. Então, cara, isso aqui é fundamental, não é à toa. Eu mesmo fazia isso. Então, eu tava assistindo a aula, caneta na mão, o professor falou uma parada interessante, isso aqui vou anotar, vou anotar, vou anotar. E aí, cara, já ia construindo o meu resumo. Primeiro passo é isso, ter uma percepção ativa da aula ali enquanto você estiver assistindo, anotando o que considerar relevante. Aí, cara, você acabou de assistir a aula, o que tu vai fazer? Tu vai parar por um segundo e pensar, o que eu aprendi a respeito daquele assunto? Pô, o teu resumo já te ajuda. Então, tu dá aquela lida no resumo que você fez ao longo da aula, você vai lembrar das informações importantes e, cara, vai ficar pensando naquilo ali para as ideias fixarem na sua cabeça. Primeiro passo dado. O segundo passo é, aqui na nossa plataforma é assim, você tem as aulas, né, mastigadas, direto ao ponto, tudo mais, sem ser aquelas aulas extensas de 1h30, 2 horas, né, elas são fragmentadas para você entender cada conceito separadamente. Depois você tem um PDF de teoria, com as informações referentes à aula. Então você vai fazer a leitura desse PDF de teoria, também um PDF com as informações que você precisa saber. Então você pode anotar, pode riscar, pode fazer o que você quiser.
Leia atentamente, marque as informações que você considera importantes. E aí, cara, feito isso, tá com tempo? Faça um breve resumo. Por que o resumo ele é importante na minha visão? Para você depois conseguir fazer uma revisão. Porque vamos lá, história e geografia não é como a matemática, por exemplo, que você tem que desenvolver um raciocínio para chegar na questão. A parada é a seguinte: ou você sabe daquilo ou você não sabe marcar o gabarito. Se você não tiver conhecimento daquele assunto, não, pô, vou desenvolver aqui que o clima é isso aqui, não. Ou você sabe, ou você tem aquilo fresco na sua cabeça, ou você não sabe. A realidade é essa. Então, ter um resumo é fundamental para você saber dessas características toda vez que você voltar para estudar aquele assunto, sem a necessidade de ter que assistir aula de novo, de ler todo o PDF de novo. Então, isso é fundamental. E como seria esse resumo? Cara, eu tô aqui, ó, com uma porrada de resumo que eu fiz lá na minha época que eu estudava. Então, aqui tem resumo de história, de geografia e qualquer parada. Eu vou pegar esse primeiro resumo aqui, só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho um resumo de climas do Brasil. E quando eu digo resumo, rapaziada, não é para você sair escrevendo páginas e páginas, não, é resumo, é coisa sintética, tópica. Então, por exemplo, título, climas do Brasil. Beleza. Aí, aqui, ó, predomínio de climas tropicais, característica do Brasil. Depois, fatores que influenciam o clima brasileiro. Latitude, continentalidade, altitude e massas de ar. Ok. Aí aqui, ó, desenhei um mapa do Brasil, pô, massas de ar que atuam no Brasil. Aí escrevi MSC, massa equatorial atlântica. MA, massa equatorial continental. MTA, massa tropical atlântica. MTC, massa tropical continental. MPA, massa polar atlântica. E aí, ó, um resumo de setas aqui para ver onde que elas atuam sobre o território brasileiro. Então é isso, cara. Não é você sair escrevendo, a massa equatorial atlântica atua. Não, cara, seja assertivo, sintético, rápido e prático. Então, coloca aqui realmente o que você vai precisar para você conseguir ter uma linha de pensamento que vai fazer você relembrar do assunto que você tenha estudado. Por exemplo, esse aqui, ó, um resumo de geografia muito eficiente, me ajudou bastante, que é algo que você deve fazer também, que eu recomendo você fazer, tá? E aí, ó, climas do Brasil aqui, ó, mapeamento, aí você tem, fiz aqui também, onde atua cada um. Então, cara, é coisa sintética, é coisa pontual, não é para você sair fazendo páginas e páginas, porque senão você vai se enrolar. E aí, vamos lá, primeiro passo dado, assistiu a aula, fez as suas anotações, segundo passo, leu o PDF, tem todas essas informações aqui, cara, constrói o seu resumo, beleza, e aí vamos para a parte mais importante, que é ver se você realmente aprendeu aqueles assuntos ou não. Por isso que é importante o quê? Ter a lista de exercício. Então, para você que está com a nossa plataforma, esse é o passo a passo. Cara, você vai pegar a lista e você vai fazer as questões. Após fazer as questões, pô, fiz todas as questões ali disponíveis. Maneiro. Vai lá, confere o gabarito. E aí, cara, aquelas em que você sentiu dificuldade, que você travou, que você não conseguiu fazer, ou que você acertou no chute, estava em dúvida entre duas, você pega, assiste a solução, entenda o motivo disso. Algo muito importante que deve ser feito é marcar aquelas em que você errou. Porque marcando o que você errou, fica um sinal de alerta para, pô, ó, essa propriedade aqui, não estava sabendo, preciso colocar na ideia, preciso colocar na cabeça. Então você deve revisar, você deve voltar àquela questão para aquilo ficar fresco na sua cabeça. E aí, cara, vamos lá. Esse é o passo a passo para você estudar o conteúdo, que é o que eu fazia. Então, o que você tem que fazer para não se esquecer? Revisar. Eu separava lá o final de semana, o sábado e domingo, para revisar aquilo que eu aprendi durante a semana. E aí, na hora de revisar, muita gente me pergunta assim, mas eu reviso com resumo, reviso com questões, eu pego mais questões, o que eu faço? Fico perdido? O mal de vocês, rapaziada, é ter uma mentalidade preguiçosa, é ter uma mentalidade do esforço mínimo, de querer eliminar coisas que vão, na verdade, ajudar o seu estudo. Então não existe isso de isso ou aquilo, os dois. Então você pode pegar o seu resumo aqui, ó, e colocar tudo que você anotou, ó, tudo que está anotado aqui tem que estar na sua cabeça. Você tem que ser capaz de falar tudo que você anotou aqui sem precisar dele, tá? Ele é só uma forma de revisar, de voltar para você ver. Tem que saber isso, isso, isso. Maneiro. Bota ele de lado. O que eu escrevi aqui? Pronto, é isso. Feito isso, você volta para as questões que você errou, você pega mais questões. Então é dessa maneira que você vai fazer. Você pode aliar os dois mundos. Você pode pegar o seu resumo, você pode pegar as questões, é fazer tudo. Não é essa, não, vou só fazer questão, vou só ver o resumo. Não, cara, não tem essa. E algo muito maneiro também que eu fazia era o seguinte, antes de começar um conteúdo novo, o que eu pegava para fazer? Eu revisitava o que eu tinha visto na semana anterior. Então, além da revisão do final de semana, que é importante, que eu sempre fazia, quando eu começava um outro, eu também revisitava. Então, por exemplo, fonte de energia. Digamos que na semana seguinte eu vou estudar fonte de energia, que é o que tem aqui, beleza?
Aí, cara, olha só, aqui tá o de climas do Brasil. Antes de começar o de fonte de energia, eu pegava esse aqui de novo, dava uma olhada, dava uma pensada, estimulava o meu cérebro a relembrar tudo que está aqui. Ah, beleza, ó, revisado, passo aqui para a fonte de energia. Isso já tendo feito a revisão do final de semana. Então, quando você, cara, faz isso repetidas vezes ao longo do ano, é impossível isso sair da sua cabeça. Repito, é impossível. Você não esquece. É uma forma de revisão muito eficiente. Vai chegar um momento que, ah, não, beleza, numa semana eu vi climas do Brasil, no outro eu vi fonte de energia, deixa eu ver outro aqui, isso aqui é de história, aqui ó, população do Brasil, maneiro. Então, quando eu vou para a população do Brasil, aí eu reviso esse e esse rapidinho. E, cara, a revisão, cara, coisa rápida, é rever. Você não vai demandar tanto tempo, tanto esforço, tanta energia, como se você fosse ver a parada pela primeira vez. Quando você faz isso repetidas vezes, cara, quando você chegar, sei lá, no quarto assunto aqui, ó, domínios morfoclimáticos, tu já vai estar sabendo isso aqui tanto mais tanto, tu nem vai precisar revisar de novo. Você nem vai sentir necessidade. Fala assim, pô, já sei tudo que tá aqui. Beleza, passa pro próximo. Então, é assim que você vai fazer. Porra, é chato, dá trabalho, mas eu tenho certeza absoluta. Dessa maneira, dá resultado. Isso não só para geografia, para história também, porque a forma como você vai estudar, ela se assemelha. Nos dois você precisa saber, né, de características envolvendo determinados assuntos, tanto de história quanto de geografia. Então, tendo tudo isso aqui, cara, eu tenho certeza absoluta que fazendo dessa maneira, você não vai bisonhar e você vai conseguir atingir uma nota de excelência, se não um gabarito próximo a isso, beleza? Gostou do vídeo de hoje, filhão? Ficou com alguma dúvida? Deixa o dedo no like, deixa aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida que você tenha. Se você tem uma ideia de vídeo também, pô, faz um vídeo aí sobre isso e aquilo, deixa aqui nos comentários. Essa é a tropa do Conduta Militar e ninguém fica para trás. Bora para cima, prova da ESA tá chegando. Vamos amassar, para cima.